Luciana Lamela sem filtro, mais uma vez muito bem acompanhada. Hoje, com a companhia do vereador Léo França. Um pouco da história, dos projetos e do que ele espera para o futuro. Vereador, seja muito bem-vindo ao programa. Olá, Luciana, tudo bem? Primeiro, te agradecer a oportunidade de estar aqui no seu programa. Luciana é uma pessoa querida. Muito obrigada. Eu conheci em 2022. No meio da tragédia. No meio daquelas duas grandes chuvas que nós passamos, 15 de fevereiro e 20 de março. E é uma amiga querida que eu tenho aí. Até hoje, vamos carregando, né? Isso. É muito legal isso, porque eu penso da seguinte maneira. A gente precisa conservar as amizades, a gente precisa conservar as pessoas, né? Os contatos que a gente faz. E você foi uma dessas pessoas que a gente conheceu lá longe, num período onde estava todo mundo louco, e até hoje a gente preserva esse respeito, concordando ou não, de um lado, de outro, não importa. A gente preserva o respeito entre nós, não é verdade? Exatamente. Na política a gente só avança fazendo bons contatos. Bons contatos. Tendo as boas amizades que a gente faz dentro do próprio parlamento, porque se a gente não tiver a mínima união, a gente acaba caindo no isolamento. E que o isolamento é ruim para todo mundo, né? Com certeza, né? E tem que ser um grupo, né? Mesmo com opiniões contrárias na própria Câmara, vocês precisam ser, eu vejo como população, como cidadã, eu vejo assim, vocês precisam ser um grupo coeso. Senão eu acho que começa a não funcionar. Agora, eu queria saber, quem tá lá em casa, vamos fingir que ninguém conhece o vereador Léo França. Fala um pouco de você. Então, gente, eu tenho 47 anos de idade, sou casado, tenho uma filha, Mariana, que é a minha grande paixão. Tive a oportunidade de estar à frente da presidência da CONDEP por 3 vezes, 2016, 2022 e depois 2023. Uhum. Fui vereador de 2022 também a 2023, fiquei 14 meses dentro da Câmara. Foi um período onde eu aprendi muito. Eu sempre tive vontade de estar participando mais da política dentro do legislativo. Mais ativamente, né? E ali tive a oportunidade de ser o líder do governo na época, meu grande amigo Rubens Bom Tempo, na qual eu já mando um grande abraço para ele. Falei com ele que eu viria aqui no seu programa. E ele falou, já manda um abraço para ela, porque ela é uma amiga querida. Um abraço aí pro Dr. Rubens Bom Tempo, conheci o pai dele. Isso. É coisa de muitos anos, né? Um aqui abraço. Do nosso Alto da Serra, né? É verdade, nossa. O pai dele, né, o Dr. Rubens Bom Tempo, ele era uma pessoa queridíssima, né? E assim, não havia quem não o conhecesse, né? Exatamente. Então, assim, são pessoas que a gente não pode deixar de homenagear. Fez grandes coisas pelo Alto da Serra, pelas pessoas menos favorecidas, né? Exatamente. É isso, e a gente não pode deixar de lembrar. Agora, vereador, se você tivesse que fazer um balanço do tempo que você foi presidente da CONDEP, o que você diria? Que balanço você faz dessas vezes que você foi presidente da CONDEP? Então, da primeira vez que eu tive a oportunidade em 2016, como eu falei para você anteriormente, nós tínhamos uma empresa que nós tínhamos aproximadamente 1.000 funcionários. Depois, em 2022, nós tínhamos passado pela pandemia, tinha muita gente ainda afastada pela própria pandemia. Era uma companhia onde a média de idade dos funcionários já estava bem avançada. E aí, no meio daquela crise toda, que nós tivemos que contratar mais de 1.000 funcionários em 24 horas, né? Para a gente poder fazer a limpeza das casas das pessoas, fazer a limpeza das vias. Disso. Fizemos também, paralelo a isso, a dragagem dos rios, limpeza de bueiro. Fizemos alguns projetos junto com a Secretaria de Obras para a gente recuperar todo o Alto da Serra. Hoje é uma alegria enorme chegar aqui no Alto da Serra e ver que 90% das áreas que foram atingidas já estão com as suas obras concluídas. Então, assim, é gratificante. Como você falou do pai do Rubens, a gente chega aqui no Alto da Serra, as pessoas ainda lembram
Com certeza, não tem como não O lembrar. pai do Rubens, Eu né? lembro que a gente não tinha, não é esse o foco, né? Mas é bacana lembrar. Eu tinha 9 anos de idade. A gente não tinha acesso a médico, dentista, e aquela clínica que ele fez imensa, muito bem estruturada, quer dizer, atendia toda a população carente. Foi um super projeto na época que eu me lembro muito bem. A gente, eu, minha família, conhecidos, a gente ia na clínica tanto para tratar os dentes quanto para tratar médico, pediatra, tudo. Quer dizer, foi realmente uma pessoa que fez uma diferença muito grande no bairro, né? Exatamente. Vila Felipe, Alto da Serra, que a clínica era ali no início da Vila Felipe, né? Bacana mesmo. Foi uma grande pessoa. Exatamente. E aí depois, quando nós passamos da crise aí das chuvas, nós tivemos a oportunidade de fazer um balanço da empresa. Aí eu consegui, junto com o prefeito, fazer o maior concurso da história da Condep. Aham. E aí depois veio o seu Cedenir, que deu continuidade no concurso, executou as provas. E hoje a gente vê que é uma nova Condep. Aham. Hoje a Condep saiu de 1.000 funcionários, passou para 2.000 funcionários. Então, E a assim, cidade tem essa necessidade, isso, né? é uma nova Condep. E aí, quando eu estava como vereador, eu sempre procurei pautar as minhas ações dentro da Câmara na área de sustentabilidade. Uhum. E aí consegui ir a Salvador, conheci uma empresa de reciclagem que reciclava as garrafas PET, latinha, papelão. E do lado dessa empresa que fazia a reciclagem, tinha um braço que fazia as vassouras de garrafa PET. Aham. E aí eu consegui trazer essa fábrica para cá. Hoje a Condep fabrica mais de 300 vassouras por dia. Que legal. É a primeira cidade do estado do Rio de Janeiro que faz a limpeza das ruas com as vassouras Que são fabricadas que pela são própria Condep. fabricadas da Condep através da coleta seletiva. Eu não sabia disso. Isso. E pode ter certeza que muita gente lá em casa não sabe. E é uma vassoura que tem uma durabilidade Que legal. muito maior, é uma vassoura mais leve. Os funcionários se adaptaram. Eles Muito deram a sua bacana. participação na fabricação da E esse estrutura. projeto se mantém. O projeto se mantém e a gente espera que o projeto seja ampliado Eu para acredito todos os que distritos. sim, né? Porque não é possível, né? Já mexer numa coisa que tá funcionando. Eu não acredito que vai ser que paralisado. vai né? ser paralisado. Não acredito, né? Se tá funcionando, se tá sendo útil para a comunidade, para os funcionários, né? Por quê? E para a cidade Né? E para a também. cidade, com certeza. A cidade é uma cidade de... Vamos colocar assim, é uma cidade que vive em sinal de alerta, né, vereador? A cidade vive com o alerta ligado, né? E eu lembro que na época foi uma mobilização imensa, né, naquela época da enchente, a contratação daquelas pessoas e tal. Agora, o senhor acabou de dizer que o Alto da Serra foi muito beneficiado, que teve obras e tal. Mas muita gente no Alto da Serra diz exatamente o contrário. O que você responde para essas pessoas? Porque internet, vamos lá, vamos explicar a situação. A internet é uma ferramenta poderosíssima, mas ao mesmo tempo é uma ferramenta que destrói uma pessoa em um dia, em uma postagem. Por quê? Porque tem muita gente que não tem o conhecimento de estudar antes de concordar ou discordar. Então, tipo assim, você postou uma coisa, né? Sendo bem clara, você postou uma coisa. Eu não quero saber se você tá falando verdade ou mentira. Eu vou compartilhar, e aí a Maria vai compartilhar, o João vai compartilhar, e nessa brincadeira ninguém questionou se aquilo é verdade ou mentira. Então eu vou te dizer pelo que eu li. Muita coisa, muitos moradores do Alto da Serra reclamam, né? Até a gente mostrou nessas últimas chuvas muito barro, muita lama no meio da rua, e povo reclamando, dizendo que essas obras não foram feitas. O que você diz para eles? O que foi feito lá para você poder responder para esse povo? Então, e o que falta fazer? Então, como eu falei para você, 90% das áreas atingidas receberam obras de contenção, receberam obras de drenagem. Uhum. Algumas obras ainda
estão sendo concluídas pelo atual governo, Aham. no qual eu já falei com o Ingo pessoalmente, da Aham. necessidade da gente poder concluir essas obras. Rápido, né? Os bairros mais atingidos, por exemplo, ali atrás do Benegado Alto da Serra, É. está tendo uma obra de construção que vai daqui do Hiper Shopping Aham. até lá no Morro da Oficina. Uma Entendi. obra de contenção Lá por trás, né? e uma obra de drenagem. Uhum. Sargento Boening, nós recuperamos aquele prédio todo que tinha sido abalado. Aham. Fizemos uma obra de contenção imensa, a obra de drenagem também, que é a parte mais importante de uma Sim. obra de contenção, é a obra de drenagem. É lógico, A gente porque senão vem a chuva, abala a estrutura toda. A gente vê aqui na 24 de maio, sem querer aqui ficar falando mal de alguém, Sim, a gente tem que falar das ações que foram feitas. com certeza. Aqui na 24 de maio, no Morro do Estado, Uhum. o governo do estado fez uma obra de contenção e ficou faltando a obra de drenagem. Uhum. Na Rua Nova, a mesma coisa. E aí, como a gente sabe que a parte de drenagem é a mais importante, que vai canalizar toda aquela água, vai dar o caimento certo daquela água para poder chegar dentro dos rios, Aham. essas obras não foram feitas. E aí algumas áreas estão interditadas ainda pela falta de drenagem. Entendi. Só que a gente precisa deixar claro aqui Aham. que tem algumas áreas da cidade, por exemplo, Caxambu, lá no Quitandinho, que foram áreas atingidas pelas chuvas, Aham. que ficou combinado, tem ata com o Ministério Público, entre Prefeitura e Estado, que seria de responsabilidade do Estado. Aham. E, infelizmente, essas obras ainda não saíram. Entendi. Só que as É porque pessoas... essa parte fica meio confusa para a população, né? Isso. Para a parte leiga, tipo, não, foi o Estado, não, é da prefeitura, não, é do município, não, é do Estado, quem tinha que fazer era o Estado, quem tinha que fazer era o município. E no final das contas, eu acho que não importa para a população de quem é a responsabilidade, importa é ver a obra pronta. Isso. Só que aí entra aquela parte da internet que eu tô falando para você. Então, aí as pessoas... O pessoal assim, mete a marreta sem saber nem quem. as pessoas também não têm a obrigação de pegar a real situação. Aham. Mas elas têm que acompanhar o canal oficial da prefeitura para buscar as informações para depois fazer as suas críticas. Claro, pessoas- é para ser assim, né? As pessoas não podem sair falando lá do Caxambu, que foi Aham. uma área bem atingida, aonde tem uma ata que aquela ata diz que o governo do estado se comprometeu de fazer as obras, Aham. porque o recurso da prefeitura é muito pequeno. Sim. Nós tivemos que, na época, fazer um empréstimo de 100 milhões de reais, que foi aprovada pela própria Câmara, Aham. para poder fazer todas essas obras. O Só que foi assim, concluído. foi concluído. Só Aham. que o dinheiro da prefeitura é finito. Aham. A gente tem um problema de precatório grande, a gente tem um problema do ICMS, que tiraram de forma, assim, covarde da cidade, prejudicando os servidores públicos, prejudicando as pessoas que precisam de atendimento à área da saúde. Essa história do ICMS aí, como é que foi exatamente que aconteceu? Então, na verdade, assim, a gente tem uma questão uma questão judicial em relação à GE Selma, que é uma empresa, é a terceira maior empresa do Brasil que recebe incentivos fiscais do governo federal, do governo estadual, recebe do governo municipal Aham. e se nega a pagar o imposto dentro da própria cidade. O Entendi. pequeno comerciante que vende um cafezinho que tem que emitir a nota, ou então num posto de gasolina, tem que pagar Tem seu que imposto. pagar, claro. Por que a GE Selma é diferente? E eles alegam o quê? Eles alegam que eles não têm que pagar o imposto, que eles querem comprar a peça de fora, que a peça vem de fora, mas quando você compra a peça, você paga o imposto. Aham. O imposto tem que ficar retido aqui na cidade e não ir para Duque de Caxias, Sim, claro. ir para Niterói, ir para a prefeitura da capital, Uhum. do Rio de Janeiro. O dinheiro tem que ficar na cidade. Claro. A empresa é da cidade, é uma empresa que todos os petropolitanos têm um carinho enorme. A gente Claro. ama a Selma, mas a Selma tem que pagar o imposto dentro da cidade. Entendi. Porque senão, daqui a pouco, a prefeitura vai ficar sem recurso. Não é só o IPTU, não é só o ISS e TBI que vai segurar as finanças do As município. finanças do município. Com As certeza. demandas são enormes. E aumentam cada vez mais, porque como eu tô te falando, eu vejo Petrópolis como um bolinho de areia. Isso. Eu vejo Petrópolis como um bolinho de areia. Tipo assim, qualquer coisa
abala a estrutura e a cidade cai toda. Ah, tá bom. Nós temos aí milhões de construções irregulares. A gente sabe que são ocupações. Como é que é a palavra? Ocupações irregulares também, né? Que fala que a pessoa construiu onde não tinha que construir, pela falta de habitação e tal, beleza. A gente sabe de tudo isso. Eu acho que vou ser marretada pelo que eu vou falar agora. Pode ter certeza que vai ter um monte de comentário, mas eu vou falar assim mesmo. Uma parcela muito grande da culpa é da população, pra mim, pelo que eu vejo. Por quê? Porque, caramba, se você tá construindo num lugar que tá pendurado, você tá pedindo pra cair, cara. Então, Luciana, olha só. Eu tenho uma opinião um pouquinho diferente da sua. Sério? Eu acho. O que eu Vamos acho? lá. A gente, infelizmente, a gente precisa olhar para aquelas pessoas que não têm condição de ter uma habitação digna. Claro. E aí, a gente vê que alguns governos, eles não têm esse olhar mais clínico para saber por que aquela pessoa construiu aquela casa naquela situação. Infelizmente, Petrópolis é uma cidade, ou você mora no alto de uma encosta, ou você mora na parte de baixo. Na beira do rio. Essa é Ou a é grande na beira verdade. do rio ou é no morro. E Verdade. aí, o que as pessoas fazem? As pessoas estão construindo a sua família, que é um direito delas, só que elas constroem aos sábados e domingos, aonde o poder público não tem essa atuação. E aí, quando você chega na segunda-feira, a casa não tá em pé. Tem 4 paredes. E aí, para você depois fazer a demolição, você tem que fazer um pedido de defensoria, aí envolve o Ministério Público. E aí, nisso, a casinha vai sendo levantada. E aí, a casinha vai sendo levantada. E depois, como é que você faz a remoção? Tirar. Mas aí você não concorda comigo que essa pessoa, por falta de conhecimento, porque entenda bem, a gente está falando, é claro que a gente está falando de pessoas que não têm oportunidade de construir em outros lugares. Beleza, eu concordo. Mas será que não falta fiscalização, mais fiscalização? Porque, cara, depois que acontece, eu acho que o prejuízo é imensuravelmente maior. Então, né, para o município do que empregar mais, colocar mais fiscalização, de repente até construir casas populares em lugares seguros, para a gente poder ter. Isso é uma boa pauta para a gente discutir. Eu acho. Por exemplo, sem citar nomes aqui. Nós tínhamos 2 áreas, uma no Baixo Independência e outra no Caetitu, para a gente construir 2 conjuntos habitacionais. E aí, o que foi feito pela Câmara passada? Transformar essas 2 áreas em área de florestas, impedindo que a prefeitura pudesse dar continuidade para construir os prédios, para dar uma casa com segurança às pessoas. E aí, quando a gente impediram, você não pode dizer quem foi? É melhor eu não falar. Você vai ter que dar nome, entendi. E aí, assim, é só buscar. Entendi. Dentro do portal de transparência da Câmara que você vai ver quem foi que construiu. Entendi. Esse projeto de lei transformando essas áreas em floresta. Em floresta. Tá. E aí quando a gente vê que essa política mais baixa para prejudicar o atual gestor, ela começa a prevalecer através das redes sociais, que as pessoas jogam a contra-informação, que é muito mais fácil pegar a contra-informação. A gente está vendo isso. É o que eu estou dizendo no mundo inteiro hoje. A internet é uma ferramenta, e aí as pessoas, que é uma faca de 2 gumes. As pessoas acabam acreditando numa fake news e aí acaba atrapalhando o processo. Entendi. Da prefeitura de poder construir as casas. Mas eu penso assim, eu aprendi uma frase muito importante. Toda história tem 3 lados. O meu, o seu e a verdade. Isso. Por quê? Porque nós não temos a mesma visão de um mesmo assunto, de um mesmo panorama. Isso que é democracia. Exatamente. A gente tem que saber nós não somos obrigados a concordar com nada. Né? Então eu acredito que, por isso que tem tanta coisa na internet, eu acho que as pessoas precisam ser
Eu não, Eu é posso- difícil procurar. Então, eu posso Fala. te dar um dado que você vai ficar Pode. chocado. Pode. Deve. Quando aconteceu a tragédia, Aham. nós tínhamos um Botafora que fica no quilômetro 49 da BR-040, lá em Aham. Pedro do Rio. Bota fora é o quê? Era pra gente levar esse entulho, É o descarte. esse descarte desse material, lixo verde, Entendi. para Pedro do Rio. Só que daqui a Pedro do Rio, um caminhão, com a cidade num caos, que Aham. várias vias estavam interditadas, a gente tava levando 4, 5 horas pro caminhão chegar lá. Entendi. Aí depois leva mais 2 horas para voltar. São Aham. 6 horas. O caminhoneiro trabalha 8 horas. Uhum. Então ele daria Uma viagem. uma viagem. Nós tínhamos praticamente aqui no Grande Alto da Serra, todo o Alto da Serra impedido. A gente não conseguia ter acesso ali ao hospital do Alto da Serra, pronto-socorro. A gente não conseguia sair para o centro, a gente não conseguia sair para o BIM. Todas as vias estavam interditadas. Aham. Então, como é que nós fizemos para dar velocidade? Chamamos o Ministério Público, chamamos o Estado. O Estado legalizou uma área da Fazendinha aqui no Duarte da Silveira Aham. para facilitar o escoamento desse material, para dar velocidade. Então podia pegar esse caminhão e Isso. descartar lá, foi autorizado pelo Estado. Nós tiramos, na minha época, 44 mil caminhões trucados de terra. Nossa. E aí, tu sabe o que aconteceu depois? Ah, Um terreno legalizado, essa velha política, aham. foram lá fazer uma vistoria e eles achavam que a gente tinha que separar o que era lixo verde, o que era madeira, do tijolo, da pedra. Eu falei, é impossível, Impossível. você em plena No meio do calamidade. caos. E aí, sabe o que gerou? Ah, Uma multa para a Condep de 50 milhões de reais. Você acha isso certo? Foram Não. eles que legalizaram. não acho certo. E sabe o que o Estado está respondendo? Nada. É mais fácil pegar o mais fraco. E o mais fraco era a Condep. Entendi. Só que se a gente não fizesse a remoção das terras, desses detritos, sabe o que iria acontecer? A mesma Não, ia coisa dar- que está acontecendo lá no sul. É verdade. As cidades que foram atingidas ano Morreu. passado, É, 90% das cidades estão da mesma forma. da mesma Por forma. quê? Porque As não pessoas- tem onde descartar. Aonde descartar. É, Só que se a gente não descarta, as pessoas falam, pô, a prefeitura não está trabalhando. é. Se a gente está trabalhando, está removendo, está dando dignidade, nós limpamos mais de 1.500 casas. Esse material foi todo para fazendinha. Agora imagina se eu tivesse que limpar as 1.500 casas, no caos eu ter que levar Tem esse que material, separar, não, é separar inviável. tudo e levar para Pedro do Rio. Inviável. Quer dizer, quando caiu a casa, o telhado todo mundo sabe É que a estrutura verdade. é de madeira. É. E aí você tem que separar o que é madeira do que é tijolo, do que é pedra. Eu Isso é acho inviável que numa até calamidade pública. pode um belo dia, um dia que tiver tudo bem, pode até tentar fazer alguma coisa, mas no meio de um caos é impossível. Ah, o Inviável, é ICMBio absurdo. Aí o ICMBio veio, deu a multa, aí depois me deram a oportunidade de fazer um recurso. Aham, Eu fiz o recurso. Aí 6 meses depois, aham. teve a audiência. Aí abriram a audiência perguntando se a gente não poderia comprar uma frota nova de carros para o ICMBio para eles poderem amenizar a multa. Eu falei, pô, isso não existe, gente. A gente não é calamidade pública, não tem nada de errado. Todos os contratos foram auditados pelo Tribunal de Contas, Aham. pelo próprio Ministério Público. Aí você sofre uma perseguição de um ente que está longe, que está lá em Brasília, que sequer veio aqui na época. O presidente, na época, só fez um sobrevoo de helicóptero. Falou que ia botar R$1 bilhão. Cadê o dinheiro? É, Não caiu um centavo na conta da prefeitura para fazer as obras de reestruturação. é Por isso que complicado. nós tivemos que pegar um empréstimo de 100 milhões, que foi aprovada pela Câmara. Entendi. Então, assim, boa parte das obras do Alto da Serra já foram feitas. E o que ainda, esses 10% que ficaram de ser feitos, já tem o processo licitatório, as obras já estão acontecendo, Aham. e aí agora é com um novo governo. A gente precisa fiscalizar, acompanhar essas obras
Porque, E garantir assim, que os investimentos não... Para quem está vendo, né? A gente não dá, como a gente está falando aqui, ninguém mostra o que foi feito, né? Para quem está vendo, eu recebo muitas denúncias, muitos vídeos de quando chove lá no Alto da Serra, que alaga tudo, aquela água barrenta, aquele negócio todo lamaçado e neguinho metendo a marreta. Mas olha Isso só. na gestão do Rubens, Isso. né? Agora ainda não aconteceu. Olha só, tá acontecendo ainda. Aham. Porque as obras não estão concluídas. E aí, tudo que é obra, quando a gente faz obra dentro de casa, a gente vê o causa transtorno que sujeira. é. A própria empregada da nossa casa acaba ficando crítica com a gente por causa da obra. É verdade. Isso é natural de acontecer. Só que assim, eu acho que as obras até o final de junho, aqui atrás do Benegado Alto da Serra, vão estar concluídas. Aquela área vai ser entregue para a comunidade como uma área segura, gente. Nossa, se Deus Entendeu? quiser. Tanto na área de contenção como na área de drenagem. Porque foi um Agora, um tem que dar absurdo. continuidade. Tem que dar Independente do continuidade. governo, as coisas precisam avançar. A cidade Lógico. precisa andar para frente. É isso. E aí, assim, eu não vou fazer o que fizeram com a gente na política. Já Com liguei certeza. pro atual prefeito. Eu Falei ia com te ele perguntar ontem. isso. Qual é a tua relação com ele e com o que você tem o que você tem em mente de projetos com esse novo governo? Porque ser oposição, ao meu ver, não quer dizer ser inimigo mortal. Não. Eu acho que ser oposição é não concordar, pensar de maneira diferente, é não ser ou não representado por aquela pessoa, mas isso não te impede de caminhar junto, não te impede de trabalhar junto em prol da população. Qual é a tua relação com ele? Assim, eu fui vereador junto com o atual prefeito, Aham. mas assim, eu tenho muita coerência na minha vida pública. Uhum. Sou muito grato às pessoas que me ajudaram a chegar aonde eu cheguei. Uhum. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com o Ingo, falei com ele do que eu penso para a cidade, de como eu vou agir. Falei com ele, Ingo, você pode ter certeza, o que eu puder ajudar a fazer a cidade crescer, eu vou fazer. Com certeza. Eu não vou fazer parte dessa velha política de tentar picuinha. jogar a cidade no caos. Eu não vou fazer isso. Eu tenho responsabilidade. Botei o meu nome à disposição para a Câmara. Tive 3.228 votos. Muito bem votado, né? E aí eu tenho obrigação de colocar assim o meu gabinete à disposição para a gente estar construindo bons projetos, para que a gente possa estar apoiando a prefeitura naquilo que a prefeitura precisar, para que a gente possa ver a nossa educação cada vez melhor, que o Hospital Alcides Carneiro possa evoluir, que o Nelson Saerp possa melhorar a qualidade de atendimento dele. Depende, né? Mas assim, essa é a minha obrigação como parlamentar. Eu não vou ficar criando projetos de lei para engessar o executivo, como fizeram no passado. Eu não tenho compromisso... Isso aconteceu. Tipo, o pessoal colocando o pé na frente. Pedrinha para tu pensar. Exatamente. Como foi feito nessa questão do lixo. Entendi. Essa questão do lixo é muito séria, que eu já falei, inclusive, para o atual prefeito, eu vou trazer para dentro da Câmara. Os verdadeiros culpados pela crise do lixo vão aparecer. Eu ia bem te perguntar sobre isso, né? A gente não pode falar sobre isso ainda, né? Podemos falar à tua disposição. Eu tô aqui para falar o que você quiser. Porque eu vou falar como comunicadora e vou falar como cidadã. E inexplicável para quem tá de fora, para quem tem um pouquinho de inteligência, não precisa nem ser muito inteligente. A impressão que se tem e o que foi dito, na verdade, também, inclusive por mim. Inclusive por mim. Eu falei, não é possível. Isso é implicância.
Rubens Bom Tempo tá nem... É claro que eu não vou dizer o que eu falei, né? Mas assim, lá atrás do microfone, atrás da câmera, Rubens Bom Tempo tá nem aí, Condep não tá nem aí pra população, porque já perdeu mesmo, vai assumir outro governo, então tá deixando a cidade afundar no lixo, entendeu? Porque até hoje tava tudo sendo recolhido direitinho, de um tempo pra cá parou de ser recolhido, por quê? Sem implicância, porque perdeu. Então. Conta essa história pra nós. Então, na verdade, assim, nós tínhamos 2 ex-vereadores que, graças a Deus, não se elegeram, porque eram 2 vereadores que estavam ali dentro da Câmara, utilizando seu mandato em prol de uma empresa de lixo. Pera lá. 2 vereadores que não foram reeleitos. Isso. E não tem... E o que eles têm a ver com lixo? Então, na verdade, assim, o que aconteceu? Eu, infelizmente, no mês de março, eu acabei ficando doente. Fiquei 16 dias internados, 11 dias na UTI, que eu peguei dengue tipo 3. Depois tive o problema lá de apendicite, parada cardíaca, infecção generalizada. E aí, o mês de março, que era um mês que a gente ia fazer vários avanços dentro da Condep, eu acabei ficando doente. Quando eu saí do hospital dia 26, era numa sexta-feira. E aí eu tive que ficar mais uns 4, 5 dias em casa para eu me recuperar, para depois eu voltar a trabalhar. E aí logo no início de abril eu tive que sair da Condep, porque eu iria ser candidato a vereador. E aí entrou lá a Érica, depois entrou lá o Anderson Fragoso. E o que o dono do transbordo fez? De forma irresponsável, de forma covarde, já aliado a esses 2 vereadores, já num projeto de poder da prefeitura, fecharam o transbordo e nós tínhamos que levar o lixo direto para 3 Rios. E aí, quando chegou... Esse transbordo era onde que eles fecharam? Do lado da fazendinha Duarte da Silveira. Lá onde vocês colocaram aquele... Do lado. Do lado. Isso. Muito mais perto. E aí, o que aconteceu? O aterro sanitário começou a fechar mais cedo. Os caminhões de lixo não tinham condições de chegar no horário dentro do aterro. E aí não tinha condições da gente deixar o lixo em 3 Rios. Aí o caminhão tinha que ficar na garagem da Condep. Cheio de lixo. Pro dia seguinte, levar pro aterro sanitário. E aí o que eles fizeram? A Condep só pode descarregar de 10 em 10 caminhões. Então tinha que chegar 10 caminhões juntos. E aí eles levavam lá 15, 20, 30 minutos para descarregar cada caminhão. Aí o caminhão chegava na rota por volta de 11 horas da manhã. Aí começava a recolher. Quando era 3, 4 horas da tarde, o caminhão tinha que ir. Só que todas as rotas aqui são dobradas. Trabalho de manhã, à tarde e algumas à noite. E o caminhão só conseguia dar uma viagem. Então, assim, a gente tinha que recolher 270 toneladas, estava recolhendo no máximo 200, ficava 70 toneladas dia na rua. Só que as pessoas não sabem do que aconteceu. E aí esses 2 vereadores, ex-vereadores, e assim, eu faço questão de falar o nome deles, porque eu não tenho nenhum tipo de compromisso com eles, que é o Mauro Peralta, que cansou de fazer ofício para a Condep, ele como médico, pedindo que a prefeitura ou então a Condep pudesse regularizar o pagamento da empresa de lixo. E aí você não sabe da manhã, Luciano. A empresa da esposa do Mauro Peralta é que faz os exames admissionais e demissionais da empresa de lixo. Olha! E aí ele usava o Domingos Protetor. Não, gente. Que é o seu grande amigo. Não, os 2 são meus grandes amigos, os 2. E nós estamos falando justamente... Parece até um karma. Então, os 2 vereadores que você está falando... Que embarreiraram essa... criaram toda essa crise do lixo. Foi Mauro Peralta e Domingos Protetor. Só que eles não tiveram coragem de falar a verdade para a cidade. Não, nunca. E aí, todos os dias, eles faziam ofício convocando os secretários
para ir para dentro da Câmara, para falar de sobrepreço, para falar que a empresa não estava recolhendo lixo, criando um caos. E aí a imprensa acabou se aproveitando. Eu, inclusive. Mas eu tenho aqui um parênteses para abrir. Uhum. Eu me coloquei à disposição, eu mandei um e-mail para a assessoria de comunicação, botando bem grande lá, CONDEP, perguntando sobre, não tive nenhuma resposta. Então, tipo assim, quando você... É o caso aqui. Você está aqui esclarecendo. Uhum. Então, você está dando informações que eu tenho certeza que muita gente vai ficar de boca aberta lá em casa. Então. Que não sabia. E aí tem mais. Mas por que não responderam na época? Porque se tivessem respondido, eu mesma teria contado essa história com todo o prazer do mundo. Entendeu? Eu sempre fiz questão, nas 3 oportunidades que eu passei à frente da CONDEP, de atender todo mundo. Tanto da oposição como da situação. Porque aí você deixa as coisas transparentes. Claro. E aí o que eles fizeram? Como eu tinha feito o contrato em março, antes de eu ficar doente, da renovação do contrato de lixo com a empresa, o que eles fizeram? Fizeram uma denúncia de sobrepreço do contrato. Só que eu vou te dar um dado curioso. Se você pegar o contrato de 2017, tá mais caro do que o contrato de 2023. Aí eu te pergunto, pelo mesmo serviço, há sobrepreço? Não tem como. E aí, essa empresa que fez a denúncia no Ministério Público, hoje está respondendo na área criminal por ter feito sobrepreço de 2017 a 2020. Explica isso, fala de uma maneira bem leiga para as pessoas que não entendem o que isso quer dizer. Resume essa história empresa, de um jeito que as pessoas em casa entendam. Essa empresa que é lá do transbordo está respondendo por organização criminosa. Que tem como protagonistas os 2 vereadores. Isso, que o Mauro Peralta usava o Domingos Protetor. E aí eles convocavam os dirigentes da prefeitura, os secretários, diretores, para dentro da Câmara, para ficar fazendo gracinha, para ficar criando tumulto, para jogar na imprensa no dia seguinte. Entendi. Sabe quantas vezes eles me convocaram? Nenhuma. E o dia que eu fui lá, que eu tinha sido convocado pelo vereador Gil Magno, no qual já mando um abraço para ele, que é um querido amigo, eles cancelaram a audiência. Então, no dia que você foi, que eu ia eles cancelaram, que eu ia mostrar a verdade. Aí eu iria mostrar a verdade. Só que aí o que eles fizeram? Cancela a audiência. Bom, eu quero abrir um parênteses aqui, gente. É claro que o vereador está falando é verdade. E aí eu faço... Pode até ter um outro lado da história aí e tal, uma outra opinião, mas ele não ia botar aqui a cara dele para falar, inclusive, nomes, se ele não tivesse... E aí eu faço uma coisa com você. Se você quiser fazer aqui uma mesa redonda com os 2, não tem problema nenhum, não. Convida eles para o próximo programa. Quero ver se eles vão aparecer aqui. Não aparece, não. Para me dar entrevista? Isso, eu venho aqui junto, não tem problema, não. Para me dar entrevista não aparece, assim, não. A verdade vai aparecer. Eu já falei lá com as pessoas que trabalham no meu gabinete. Eu não tenho compromisso com o erro. Eu vou abrir daqui a pouco uma CPI do lixo. Eu acho muito legal. E aí, os irresponsáveis é que depois que vão responder na justiça. Mas eu acho que hoje você deu uma grande luz para a população. Porque eu acredito que metade da população pensava como eu. É isso. Rubens, bom tempo, não tá querendo fazer, tá fazendo de pirraça, o presidente da CONDEP tá fazendo de pirraça. Não deve ser o presidente da CONDEP, que ele responde, né, à prefeitura. É o Rubens que tá fazendo de propósito só para a cidade, para encher a cidade de lixo, para poder deixar a cidade toda no caos para o próximo prefeito, porque perdeu a eleição. Eu te garanto que 50% da população pensa como eu pensava. Isso, acho que até mais.
Se bobear mais. Mais do que isso. E o dado, e assim, o esclarecimento que você deu realmente foi incrível. Tem duas coisas que destroem um governo. É salário atrasado do servidor. Sim. Tá em dia, né? Tá em dia. E lixo na porta da casa das pessoas. É verdade. Não tem jeito, ninguém quer ficar com lixo na porta. Só que Não é quando só você isso, não né? tem condições de recolher o lixo, você joga todas aquelas pessoas contra o governo. Contra o governo. E aí você não tem como recolher. É verdade. Infelizmente, você entra num pleito já numa grande desvantagem, que você tem que ir para uma campanha para se justificar, não para falar sobre propostas, sobre projetos. Sobre projetos, né? Entendeu? Então, isso aí foi uma. A gente pensa que essas coisas só acontecem na novela, né, gente? Não acontece na novela. Eu não vejo novela, não. Olha, mas vou te dar um outro dado. Ah, Quando nós entramos, nós tínhamos um número de ICMS que era 1,9, se eu não me engano, percentual do ICMS que viria para a cidade. Nós conseguimos passar o índice de 1,9 para 5,4. Que aumentou em mais de 25 milhões a arrecadação do município. Com essa arrecadação a mais, nós conseguimos fazer o concurso da educação, fizemos o concurso da Condep, teve concurso da saúde. E aí, depois que está a casa arrumada, vem uma decisão judicial que não caberia, entra 2 municípios que não tiveram nenhum tipo de perda do ICMS, contra a Prefeitura de Petrópolis, dizendo que a Prefeitura de Petrópolis não tinha direito ao ICMS da GSELMA. Olha só que loucura. Aí o presidente do Tribunal de Justiça acatou essa reclamação dos 2 municípios, tirando esse recurso. Só que você tá com você tem lá 1.000 funcionários, tu passa para 2.000 funcionários, tu vai ter o dobro de encargos, você vai ter o dobro de salário, porque não tem jeito. E aí, quando você retira de novo o salário, o dinheiro do ICMS, o que acontece? A prefeitura sobrevive até o mês de junho. De junho para frente, se não reverter a questão do ICMS, daqui a pouco a cidade vai se transformar num caos. Mas esse assunto da GSELMA, do ICMS, isso ainda tem chance de resolver. Você acredita? Não, isso é mais uma questão política do que jurídica. Entendi. É fácil resolver. Quem impediu da gente continuar os avanços na cidade não foi somente o judiciário, foi a política. Foi a política. E aí é a velha política que eu falo para você. Que não conte comigo para eu fazer um papel dessa oposição. Eu não vou fazer isso. Vou fazer a minha oposição construtiva. Sim. E o que o governo mandar para a Câmara, que for bom, eu vou aprovar. E vou bater palma e faço questão de elogiar. Claro. Agora, o que não for bom para a cidade, eu tenho o direito de me manifestar como cidadão e como vereador. Lógico. Entendeu? Essa vai ser você minha linha de acha atuação. que eu fui convidada para ser candidata a vereadora. E eu disse um não sonoro, porque assim, eu não tenho o menor interesse nessa área. Não tenho o menor interesse nessa área, não tenho nenhuma aspiração de ser vereadora um dia. Por quê? Eu acho que quem senta na cadeira que você está sentado não consegue resolver sozinho. Depende sempre de alguém, que depende de alguém, que depende de alguém, que depende de alguém. Por isso que depende da boa convivência. Por exemplo, eu vou te dar um dado aqui. Eu, no final do ano, já estava eleito. Eu falei com os vereadores, na época, para não colocarem aumento do subsídio do prefeito, do vice-prefeito, do secretário e do próprio vereador. Isso já estava sendo discutido. E aí, nas últimas sessões, colocaram isso em votação. Como é que a gente chega para a população? O tal do aumento de 70% que todo mundo fala. Como é que a gente esclarece para a população
que a cidade está numa crise financeira, como diversos municípios pelo Brasil afora. Uhum. E você dá um reajuste de 14 mil para 25 mil. Ah, tá desde 2013 sem reajuste. Aham. Pô, mas podia dar um reajuste pequeno. E nos próximos 4 anos, E vai pingando. reajustando o salário. Uhum. Agora, passar de 14 para 25 mil, passar o de secretário de 9 para 16, é muita coisa para uma cidade que está numa crise financeira. Entendi. Se não conseguir resolver a questão do ICMS, a gente está gerando um passivo a mais no final do ano, que a gente tem que fazer a conta por 12 meses, Claro. de mais de 3 milhões de reais. E aí, como é que sobrevive se não vai... A gente sabe que não vai ter recurso. Aí daqui a pouco é o Mas Alcides você não Carneiro acha- caindo em decadência. Mas você não acha que ele já estava eleito quando Mas- pintou esse Mas presta papo? atenção. É a questão da coerência. Ele prefeito, que eu digo. Então, olha só. Ele já estava eleito. É a questão da coerência. E como é que foi a história? Tinha que ser... Não, na verdade, fizeram um projeto de lei da mesa diretora, da ex-mesa diretora, Aham. e aprovaram. Não, eu digo, Reajuste. mas já está aprovado, que isso tinha um Não, tá prazo para aprovado, recorrer, para não sei o que Está e tal. aprovado e tinha até ontem para ser sancionado pelo próprio prefeito. E foi, E ele não sancionou. não sancionou. Quem vai ter que sancionar a lei é a Câmara de Vereadores, a Aham. partir de hoje. E aí, o que que acontece? Eu torço muito para que consiga reverter a questão do ICMS. Porque vai chegar em junho, Uhum. ele vai ter que sentar com os servidores. Uhum. E aí, como é que você explica que você não tem condições de dar um reajuste para os servidores, sendo que você lá atrás deu um reajuste desse para o próprio salário, para o salário dos secretários e do vice-prefeito? Tu não acha que tem uma carta na manga aí? Eu não sei se tem carta Eu não na sou, manga. veja Eu bem, eu já- não sei de nada. Olha Eu só só. tô perguntando porque eu acho assim, eu acredito que o prefeito seja uma pessoa inteligente. Como eu tô vendo como Não, cidadã. e ele é inteligente. Eu acredito que ele seja uma pessoa inteligente. Claro. Ele fazia parte da mesa da Câmara. Ele estava sentado lá quando isso foi aprovado. Ele seria o prefeito que teria que responder e ouvir sobre esse aumento meteórico de 70% numa cidade onde ele mesmo disse que estava num caos financeiro. Isso aí. Então, se ele concordou com isso tudo, será que não existe aí uma carta na manga, um projeto Então, ou alguma coisa o que para Olha só, o que eu que isso ouvi, funcione? o que eu ouvi Ah, lá dentro da Câmara pelos próprios vereadores, sem aqui citar nomes, é claro. é que eles vão fazer uma mudança no manual do ICMS. Uhum. Só que essa mudança só passa a valer daqui a 2 anos. É isso que eles não conseguem compreender. Entendi. Você pode até conseguir fazer a mudança do manual. Só que nós vamos ter que esperar Que geraria mais receita. isso. Ter que esperar 2025, 2026, cair em 2027. Por exemplo, esse mês de janeiro já é um mês que nós já perdemos. Aham. Ah, vai fazer em fevereiro, em março? Se fizer em março, só em março de 2027. Entendi. Só que a cidade vai passar 2 anos sangrando. Ano que vem nós temos uma eleição para governador. Uhum. O atual governador, ele não pode ser reeleito, porque ele já foi reeleito. Aham. Então, assim, se entrar um outro grupo político no estado, a tendência é que esse manual seja revisto de novo. Uhum. E aí, revisando o manual, leva mais 2 anos. Acabou o mandato do atual prefeito sem conseguir fazer tudo aquilo que ele prometeu na campanha. Então, mas aí essa é uma parte que eu, como eu falei, detesto política, mas assim, essa é uma parte que pensando leigamente, com os meus pés no chão, eu penso assim, ele não seria tão inocente, para não falar outra coisa? Eu Olha acho só. que entenda bem, para mim tem caroço nesse angu. Por quê? Caroço no angu de uma maneira que eu digo assim, tem carta na manga pra mim. Nunca conversei, não cheguei ainda a nenhum secretário.
Não conversei com o Ingo. Na verdade, o prefeito, encontrei com ele uma única vez, durante a campanha. Abracei, falei, meu voto é seu. Entenda bem. Tenho minhas restrições em relação à mesa da Câmara de Vereadores antiga. Tenho algum... Posso falar ranço? Eu posso. Eu posso falar ranço. Eu posso, que é o que eu sinto. Tenho ranço de alguns vereadores que foram reeleitos. A gente tem que ser imparcial? A gente tem que ser imparcial. Uma vírgula. Porque eu sei muito bem por que eu tenho ranço de A, B e C. Uns ainda são vereadores, foram reeleitos. Outra já está lá sentada na cadeira de secretária, de não sei das quantas. Eu acho que a cidade teve muito bons nomes. Muito bons nomes. Pessoas incríveis foram candidatas e não foram eleitas. E eu vou te falar que alguns velhos nomes me deixam com preguiça, sabe? Mas o lance é que já está resolvido, já está todo mundo sentado lá. A gente não tem mais o que fazer nesse momento. E o que a gente tem que fazer é torcer e fazer a nossa parte para que a cidade funcione. Com uma fiscalização rigorosíssima. As pessoas precisam participar mais, eu acho, da política. As pessoas precisam cobrar e receber mais. menos R$50. Isso e saco de cimento. Exatamente. E telha. Mas as E pessoas cesta básica. participando, as pessoas vão obrigar ao político em geral, além dos vereadores, secretários, vice-prefeito, prefeito, a ter uma outra posição. Ou ter uma outra postura. Uma outra postura. Eu, por exemplo, quando conversei com ele que eu seria oposição, eu falei com ele, eu vou sempre defender o governo que eu participei. Não adianta fazer críticas A, B ou C para os próprios secretários, porque eu vivi o governo por dentro e sempre fui muito ativo nas ações de prefeitura. Então, assim, o prefeito, quando fazia as reuniões de secretariado, eu prestava atenção, anotava tudo. Então, eu sabia tudo que estava ocorrendo dentro das secretarias. Então, eu tenho todos os dados da prefeitura na minha cabeça. Entendi. Então, quando chegar, tentar fazer uma graça, criar um factoide, falei com ele, cara, não conte comigo para isso, porque eu vou rebater, porque eu conheço os dados da prefeitura. Mas eu acho que é isso eu acho que é isso que falta, na verdade. O intuito do meu programa, vereador, sempre foi. Posso te fazer um pedido? Pode. Não me chama de vereador, não, me chama de Léo. Então tá bom. O intuito do meu programa, Léo, é estreitar o caminho entre os órgãos públicos, a prefeitura, a Câmara de Vereadores e a população. Aí você para e pensa comigo. Eu viro para você, vou lá no seu gabinete, falo assim, Léo, nós nos conhecemos há muito tempo, né? Alguns anos. Léo, faz esse favorzinho para mim, me passa na frente, nós conversamos sobre isso ontem, não foi? Foi. Me passa na frente dessas 500 pessoas aqui para eu conseguir uma vaga para o meu filho? Aí você me passa. Aí o que acontece? Eu fico devendo um favor a você e você já não é mais aquela pessoa que você tinha que ser. Por quê? Porque aquela pessoa que está lá na fila esperando, ela tá no lugar dela, ela tem o direito dela. Não é justo. É isso. Não é justo, né? Ontem, eu tenho uma demanda com a CPTrans. Eu tenho uma demanda com a CPTrans e com a Secretaria de Obras. O que eu fiz? Já fiz matéria, mandei, olha o que eu falo, do governo, que eu tenho meu ranço lá com o governo do Rubens. Desculpa, mas eu tenho mesmo. Pode falar à vontade. Mandei, fiz a matéria, é uma coisa
é uma coisa, gente, super séria. Tá faltando uma faixa de pedestres ou um sinal daquele para apertar e parar. Na rua Quissamã, em frente ao número 400, naquele prédio que o pessoal chama de Pombal. E ali tem uma creche, é Ana Maria Nardi, o nome da creche, que é na esquina. Gente, não tem uma faixa de pedestre ali na saída da creche. Tem na entrada da creche, que é lá em cima. Mas o ponto de ônibus é aqui embaixo. Então, os idosos, as pessoas que têm pouca mobilidade, que moram nesse condomínio ou no entorno, ali na rua Quissamã, gente, é um cruzamento que vem carro daqui, vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Então, se um idoso tem que atravessar a rua para pegar um ônibus do outro lado, ou ele tem que ter ajuda, sorte, ou ele morre. Eu vou fazer esse pedido lá hoje. Ai, que lindo, porque eu já fiz. Mandei, isso que eu ia falar. E ali, e ainda tem, que caiu ali na obra do túnel extravasor ali, do lado de cá, justamente no ponto de ônibus, eu gravei um ao vivo. Eu vou mandar para você assistir. A pessoa atravessa a rua em frente ao condomínio, dali até na creche, não tem uma parte da calçada que esteja com 1 metro liso. É só buraco. E ainda tem uma ribanceira, assim, de um muro que caiu. Pensa num idoso que enxerga mal, um cadeirante, alguém que usa uma bengala. Filho, uma mãe com criança no colo por causa da creche. Cai na pirambeira, um abraço. Aí vai acontecer o quê? Vai fazer igual acontecia lá no bendito do HCC. Vai esperar morrer para depois ter que ser atropelado, para depois falar assim, CPTrans, eu te avisei. E aí eu encaminhei, bonitinho, fiz a matéria, encaminhei na CPTrans no governo anterior, não tive nem resposta. Tá. Aí encaminhei de novo ontem. Expliquei o mesmo e-mail, que é para a pessoa ver que eu realmente já tinha entrado com em contato com o poder público anteriormente, no outro governo. Então, tipo assim, é uma coisa muito séria. A gente ali tá falando de vidas. Teve uma mãe que me deu uma entrevista, falou que já foi atropelada, quase atropelada 4 vezes, que o carro vem em cima porque não tem onde passar. Então, tipo assim, precisa dessa comunicação boa entre os vereadores, entre os secretários, entre os órgãos, para que a gente, independente do partido, não me importa se você é do partido que eu votei, do partido que eu não votei, agora a gente está junto, está caminhando junto. Exatamente. Não é verdade? É isso. Então fala para mim. Trazer uma notícia boa, já que você falou ali de saúde. Que bom. Eu consegui lá com o deputado federal Eduardo Bandeira de Mello a instalação de uma policlínica aqui na cidade. Sério? São 4 mil metros de construção. Que legal! São 17 milhões de reais de investimentos. Mais de 15 milhões de reais para a compra dos equipamentos. Então, são 32 milhões de reais. A policlínica vai ser construída do lado do fórum de Itaipava. Caramba! Toda aquela população naquele pedaço ali do... ressonância magnética. Que legal! Vai ser um novo hospital que nós vamos ter aqui na cidade de Petrópolis. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Nós temos aqui, você está falando que vai ter um prédio, esse prédio é do município? Vai ser construído pelo governo federal. Vai ser construído um prédio. Do lado do horto. Sim. Tem aquele terreno por trás ali, e tem uma sede da Condep e uma sede da Secretaria de Obras. Entendi. Como é uma área então vai muito ser grande... pro lado de lá, né? Vai ficar mais como é uma favorecer a população que não tem. Praticamente de 10 mil metros quadrados. Eles precisam de 4 mil metros quadrados para levantar esse prédio. E depois eu vou te mandar até o projeto para você ver. Que é maravilhoso. Nós tivemos que indicar o terreno. Entendi. E aí lá atrás, em 2023, eu consegui. São 4 policlínicas que nós vamos ter desse tipo, desse porte no Brasil. E Petrópolis foi contemplado. Que legal! Já está aprovada pelo deputado federal na Câmara dos Deputados. Já está aprovada pelo Ministério da Saúde. Que bacana, já foi para a Casa Civil. E agora a gente precisa só fazer o processo licitatório de construção para a Caixa liberar o recurso. Pra gente poder construir. Não, e aquela área lá é muito carente de saúde, né? Muito mesmo. E vai desafogar o Hospital Alcides Carneiro, que a gente vai poder dar um avanço. Dar um avanço. Porque o Hospital Alcides Carneiro, assim, bom, pelo menos
O que eu tenho ouvido das pessoas, ninguém nunca está satisfeito ninguém nunca está 100% satisfeito. Agora, o que eu tenho ouvido é realmente que o hospital tá justinho, maneirinho, né? E assim, tenho só elogios. Meu pai foi atendido lá, o exame saiu rapidinho. Não, o hospital tá maravilhoso. Tá maravilhoso. Pelo que eu pude ver lá, assim, minha tia ficou internada lá. Agora, como vereador, o que você fala, o que você tem para falar como vereador? Entenda bem. Do fim de hospital Santa Mônica, Casa Providência, né, que é o antigo o antigo Casa Providência, Nossa Senhora Aparecida, numa cidade que precisa tanto de saúde, né? A HCC eu nem falo nada, porque eu pensei que, bom, não quero falar porque é outro assunto. O que você, como vereador, diz desses hospitais terem sido fechados? Porque eu tenho uma grande questão que eu pretendo, em breve, conversar com o nosso secretário de saúde, que é a doença mental. É a atividade do doente mental. Do idoso e do doente mental. Por quê? Nós, em Petrópolis, nós não temos, porque o que tem, eu digo para você que não existe. Para mim, não presta. Nós não temos um lugar onde a gente precise internar um paciente psiquiátrico, um idoso que não... Tipo, vamos falar assim, tem várias casas de repouso na cidade, né? Mas o idoso... Gente, vamos falar de amor, né? Vamos falar de coisas práticas. Eu e você. Eu tô falando porque eu sei muito bem onde eu boto meu pé. Eu quero cuidar da minha mãe, eu quero cuidar do meu pai com todo o amor do mundo. Não, porque eu não vou largar minha mãe, eu não vou largar o meu pai, eu vou cuidar até o último suspiro dele. Gente, essa história é linda, mas não é bem assim. Eu pretendo trazer aqui uma pessoa expert para falar sobre isso, que é o Altino Rosa. Eu vou convidar ele ainda, eu não sei se ele vai aceitar, mas eu vou convidar o Altino Rosa, que ele é proprietário da Alt Home Residencial, que é um lar de idosos maravilhoso, que eu tive o prazer de trabalhar lá. Não é bem assim. Chega um ponto onde o teu amor não é o bastante para cuidar daquele idoso. Ele está sendo colocado em risco. E se você não tem grana para pagar um enfermeiro ou um cuidador ou alguém para ficar com ele 24 horas por dia, porque você precisa trabalhar. Exatamente isso. Você vai ter que internar ele em algum lugar pela segurança dele mesmo. Para você provar o seu amor por ele, você vai ter que colocar ele em algum lugar seguro, para que ele tenha cuidados 24 horas por dia. E aí, o que eu faço com o meu idoso? Se em Petrópolis a gente não tem. É difícil. Então, eu como vereador, tô indo para Brasília semana que vem, na terça-feira. Já marquei lá com Eduardo Bandeira de Mello. Além da policlínica, a gente vai trazer uma clínica veterinária pública para a cidade. Bacana. Eu já ouvi algumas pessoas falando sobre esse projeto, mas nunca vi ele sair do papel. Tem muita gente que promete, né? Eu já vi muita gente falando, mas nunca vi tirar do papel. Garantiu que vai entrar no orçamento da União já ano que vem, a clínica veterinária. E aí, em relação à questão do HCC, do hospital... O HCC eu nem falei, hein? Foi tu que tá falando. Nossa Senhora Aparecida, do Santa Mônica, eu acho que a gente precisa ter um olhar diferenciado para essas instituições. Sim. O HCC, assim, precisa avançar como gestão. A gente precisa ter um novo modelo de gestão ali dentro. A gente precisa profissionalizar. A gente precisa ter um olhar diferenciado para Santa Mônica. A gente precisa reabrir o Nossa Senhora Aparecida. Com certeza. Mas a gente precisa buscar recursos. Porque tudo vem através do Tudo gera recursos, né? Tudo acontece em Brasília. Então a gente precisa ter uma bancada aqui dos 46 deputados que nós temos no estado do Rio, que eles possam ajudar na intermediação junto ao presidente Lula, junto à ministra da Saúde, para que a gente possa abrir esses três, mas que a gente possa ter condições de atender as pessoas da melhor maneira possível.
Se não tiver recurso, as coisas não andam. Não, não. E aí, eu acho nós- que pessoal, e eu acho que escolher a dedo as pessoas que vão pessoas que vão trabalhar. atender e Isso. fiscalizar. E sabe o que acontece? Sabe? Vou te dar um Porque, exemplo. eu vou te falar O uma HCC. coisa. Ah, não, tu tem certeza que tu vai olha falar só, do vou HCC? só para fazer Vai tocar na minha ferida? só para fazer um comentário com você. Ah, As pessoas às vezes ficam 2 meses sem receber salário. 2? Eu já 3. presenciei 5. Então, e aí o que acontece? Você pode exigir de uma pessoa que está há 5 meses sem receber o salário dela? Pode. Assim, você pode até um determinado momento, É, mas só que a gente tem que compreender o outro lado, tem. que as pessoas têm dificuldade, inclusive no relacionamento dentro de casa. Ou é com o marido, ou é com a esposa, são com os filhos. Eu tenho uma filha de 9 anos, Uhum. que é o meu xodó. E aí, assim, eu não tenho um segundo filho porque eu quero dar uma boa educação e preparar a menina para o Aham. mercado de trabalho. Se eu tivesse um outro filho, eu teria que dividir Entre os dois. entre os dois. Então é melhor eu ter uma menina bem criada, bem formada, Uhum. que possa estar no mercado de trabalho, ser competitivo e possa estar oferecendo o conhecimento dela para a cidade, Sim. para o país. E aí, o que acontece? A gente vê que são pessoas que às vezes têm uma formação que não é tão boa, Uhum. que está ali há 5 meses sem receber, com brigas dentro de casa, tendo que às vezes ficar Não, com tinha o gente, pai ou com a teve mãe. gente que tentou suicídio. E aí a gente tá ali com o nosso familiar ou com o nosso amigo, querendo um atendimento, e aquela pessoa não consegue dar um bom... Emocionalmente. Mas aí é onde eu digo pra você o seguinte. Nós não podemos... Eu falei que tu ia tocar no HCC, tu ia tocar na minha ferida. Tem problema. Nós não podemos comparar uma pessoa com a outra. Isso. Eu cansei de dizer no meu programa, na época, no Por Aí, fala assim, Deus não dá asa à cobra. Porque se eu fosse funcionária, eu estava presa ou tinha recebido. Por quê? Se alguém... Eu já tô... Vamos botar 3 meses, que foi o que deu mais Isso. problema. Eu tô há 3 meses sem receber. Eu tenho que ficar indo do departamento pessoal, pedir pelo amor de Deus para perguntar quando o meu salário vai sair. Isso. E ainda chego lá, ainda ganho um coice, sou tratada, Então, humilhada. Mas preste atenção. Aí, mas só um minutinho, por favor. Eu vou pedir um favor seu só para concluir. Aí eu sou enfermeira. Uhum. O paciente crônico que está lá deitado, que está no CTI, que está na cama, ele não tem culpa que eu não estou recebendo o meu salário. Ele está ali deitado, ele não pode fazer nada por ele está dependendo de mim. Quem não me pagou foi você. Aí eu vou transferir o meu emocional carregado, eu vou transferir a minha raiva do departamento pessoal, da direção do hospital, para um paciente que não tem nem como se defender? Não é justo, Então, é isso que eu estava falando com você. né? Assim, a gente tá com o nosso parente, a gente quer o melhor atendimento do mundo. Uhum. Mas hoje, o bom é inimigo do ótimo. É verdade. Essa é a grande verdade. E aí eu dizia isso muito na minha campanha. Eu não tenho compromisso com a vitória. Meu compromisso é de falar a verdade. E aí, eu Foi adoro bom. isso. Eu falei para você dos 2 vereadores. É verdade. O que adianta estar dentro da Câmara com salário de 14 mil reais enganando as pessoas, criando projetos de lei para dificultar o A andamento vida do dos poder outros. público? É. Isso é certo? Não conte comigo para fazer isso. Eu não vou fazer isso. Nem Eu já tô deve. eu já Senão tô você velho perde a pra minha isso. admiração. Eu já tô velho para isso. O Não, que eu você puder, perde a minha admiração. o que eu puder fazer para melhorar o atendimento, colocar recurso dentro do próprio HCC, eu vou fazer. É minha obrigação, gente. E nós, enquanto população, Por exemplo, agradecemos, né? Que eu todo vou- mundo pense assim. Eu vou modificar um pouco o regimento e a lei orgânica. A lei orgânica do município tem 35 anos, não é revista. E o regimento interno foi revisto há pouco tempo. Mas eu acho que a gente precisa aprofundar nessa reforma dos dois. Aham. Vou te dar um exemplo.
A Câmara recebe lá 45, 50 milhões de orçamento por ano. Aham. Sempre tem uma sobra de recursos. Uhum. A gente tem que devolver esse dinheiro para a prefeitura carimbado. Pegar o Alcides Carneiro, sobrou 5 milhões. Bota os 5 milhões dentro do Alcides Carneiro. Lógico, claro. E vamos fiscalizar o gasto desse dinheiro. Mas você não acha que justamente é isso que falta para todos os órgãos, em todos os órgãos? É isso que falta, é a fiscalização mais ferrenha, mais rígida. Falta comprometimento, fiscalização e transparência. É. Vou te dar um exemplo. Lá em 2022, nós fizemos mais de 100 contratos emergenciais. Uhum. Todos os contratos eram feitos e publicados no portal de transparência, encaminhados para o Ministério Público e também para o Tribunal de Contas. Sabe quantos processos eu recebo? Nenhum. Por quê? Tá todos eles em dia, tá todos eles dentro da lei. Entendi. Eu não respondo a um processo. Mas eu acredito que tenha que ser assim, né? Porque quando você dá transparência... Desculpa. Não. Você tem condições de estar debatendo com a sociedade. É aquela expressão chula, mas é que é verdade. Mata a cobra e mostra o pau. Porque não tem como. Tá falando de mim? É verdade? Tá aqui, ó. Tá falando de mim? Tá aqui, ó. Infelizmente, quando eu sempre disse no meu programa, quando eu falava do HCC, que era uma edição especial, eu sempre disse assim, eu posso provar tudo que eu falo. Isso. E realmente posso. Só que, vamos dizer assim, muita gente, por isso que esse formato de programa aqui é outro hoje. Quem faz a denúncia não sou eu. Quem fala não sou eu. Eu estou só conversando com alguém que falou. Então, se você não vier aqui colocar o seu rosto, colocar o seu nome e você falar da sua boca, eu não falo mais. Então, eu vou te dar outra questão que eu fiz quando eu era vereador lá atrás. Em 2021 foi criado o Vale Educação. Uma lei onde a prefeitura está fazendo um aporte de R$1.800.000 para dentro das empresas de ônibus. E aí a gente não tinha o mínimo de transparência das empresas de ônibus. Quando eu entrei como vereador, os primeiros atos foi fazer uma emenda dentro da lei. E aí esse recurso ficou para a manutenção da frota e também para a renovação da frota. Tanto compra de ônibus seminovos como de ônibus novos. Hoje você vê que a cidade tem praticamente 100% dos ônibus novos na cidade. Com exceção da Turp. Mas a Turp, se você for olhar, são ônibus que têm 3, 4 anos. Mas estão carroçados, então, né? E aí o que acontece? Eu agora estou entrando com essa mudança da lei orgânica, as empresas vão ser obrigadas de 4 em 4 meses a apresentar o balanço financeiro dentro da Câmara de Vereadores. Mudou, assim, radicalmente, né? A frota de ônibus, o conforto, a qualidade do transporte público mudou, assim, a olhos vistos. A gente tinha a cascatinha. Foi difícil tirar a cascatinha. Eu acredito. Depois... Não, gente, mais difícil deve ter sido tirar a Petroita. Então, porque a cascatinha estava tão ruim... Porque era do mesmo dono. Mesmo dono. E aí teve um dia que eu vim na 24 de maio à noite, desceu um ônibus lá de cima da 24 de maio, um ônibus que estava em processo de manutenção, colocaram porque não tinha um outro ônibus, o ônibus sem freio desceu, bateu na entrada da 24 de maio. E como aconteceu isso? Dali, eu liguei pro prefeito, fiz foto, o prefeito falou, Léo, me dá uns 10 dias que eu vou tirar a Petroita. E ele tirou a Petroita. Eu vou te falar que... E aí, assim... Ficou, eu não acreditava que isso fosse acontecer. Contratou diversos cobradores e motoristas. Aí criaram fake news dizendo que a prefeitura que tinha que pagar os encargos trabalhistas dos profissionais. Assim, quem tem que pagar os encargos é a empresa. É a empresa. Tinha funcionário ali que não recebia
não tinham fundo de garantia depositado há mais de 4 anos. Quer dizer, é um absurdo uma empresa estar operando na cidade sem pagar. Eu conheço gente que tá em processo ainda até hoje contra a Petroita fazendo jus ainda a receber o dinheiro público. Porque uma parte desses 1.800.000 ia para Cascatinha e para Petroita. Quer dizer, aí eles não tinham nenhum compromisso com a cidade de renovar os ônibus, de pagar os encargos dos trabalhadores, e nós acabamos com isso. Entendi. Hoje tem um atraso, mas é um atraso pontual. 1 ou 2 dias. Entendi. Eu sei que as pessoas um atraso é um atraso cabível. Cabível. Não é nada fora do Porque você tem 5 dias. É ruim dias. ter o atraso. Não é para ter, mas dá até mas pra... é aceitável. É aceitável, a palavra é essa. Aceitável. E aí depois, quando paralisaram os ônibus da Petroita, que a velha política que parou os ônibus da Petroita, que foi aquilo, para mim, foi um golpe que eles deram na cidade. Parar que você diz o que? O incêndio? Você não lembra quando eles pararam aqueles ônibus, aquelas carroças da Petroita na Paulo Barbosa? Deixaram os ônibus estacionados ali e foram embora em plena campanha eleitoral? Quem saiu prejudicado com aquilo ali? Foi o povo que precisa do transporte público para ir para o trabalho. Eu vou te falar, foi uma benção. Essa coisa Mas conseguimos conseguiram realmente, foi uma... Colocamos os ônibus novos e seminovos. Uma conquista imensa para a cidade. Realmente é uma coisa muito... Desde que eu sou pequena que eu escuto reclamação. E deixa eu te falar mais duas coisas boas. Pra gente, nosso tempo já estourou. Diga, eu ia até falar duas boas notícias. Ai, que bom. A gente sempre tem tempo para boas notícias. A gente está apresentando um projeto na Câmara para as pessoas que fazem tratamento oncológico. As pessoas vão ter gratuidade dos estacionamentos públicos. Olha que legal. E a outra, que na terça-feira eu vou com bandeira de melo no Ministério da Saúde. Nós vamos comprar, nós vamos destinar o dinheiro para a prefeitura para comprar aquelas capas, aquelas toucas para os pacientes oncológicos. Que legal. Para não terem mais queda de cabelo. Que para fazer bacana. O tratamento, não tem mais a queda de cabelo. Nossa, isso é muito importante, né? É muito legal. E também quero apresentar um projeto para que as pessoas possam ter gratuidade nos ônibus para poderem fazer seu tratamento. Porque tem muita gente que não vai fazer o tratamento porque não tem condições de fazer o tratamento. É verdade. E aí a gente vai isentar as pessoas também. Eu acho isso muito legal. Eu acho que, fazendo as minhas considerações, para depois você fazer as suas, adorei o nosso bate-papo. E eu vou dizer para você assim, eu sempre fico perguntando assim, e se eu tivesse com a caneta na mão, o que eu faria? Na verdade, eu acho que a população tem uma parte grande de culpa de enfrentar a má política, os maus políticos. Por quê? Porque somos nós que elegemos vocês. Sim. Então, se você está sentado na cadeira de vereador, foi porque eu votei em você. Eu estou falando como população. Então, hoje em dia, infelizmente, a gente ainda vê, né? Eu falei isso esses dias. Gente, como é que pode uma criatura abominável daquela ter 1.800 votos? Fica tranquila, 1.000 foi comprado. Exatamente. Então, você fala assim, caramba, então se eu aceitei o dinheiro para votar naquele abençoado, é porque eu mereço que ele esteja lá então e decidindo por mim. Bem feito para mim. Isso. Eu acho desse jeito. E eu penso também, vou repetir, se a caneta fosse minha, eu reforçaria em todos os setores da nossa cidade a fiscalização. Tem que fazer o concurso. Por quê? Por quê? Vamos falar do HCC? Vamos. Estou à tua disposição. Gente, tem que fiscalizar. Não, nós não temos mais tempo. Eu estou falando assim para finalizar a minha parte. Vamos fiscalizar o HCC? Eu só recebi o áudio.
Ô, gente, hoje vai ter fiscalização, tá? Vai vir a vereadora Gilda com o secretário, com não sei quem, vai fiscalizar o setor A e B. Traz todas as toalhas de todos os setores, porque a Lamela já falou que esse setor aqui não tem toalha. Então, traz todas as toalhas pra cá, troca os lençóis, porque ela vai vir nesse setor. Aí mobilizava. Aí tu me diz assim, eles podem dizer assim, é mentira dela. Não, mas não é não. Eu posso provar pra você, eu posso provar o que eu tô falando. Eu não posso revelar a minha fonte. Claro. Por quê? Eu prometi pras pessoas, pode falar comigo que eu não vou revelar a minha fonte. E nunca revelei. Mas até vídeo das pessoas pegando toalha dos outros setores e botando... Porque eu lembro eu tô falando da Gilda Beatriz porque foi um dia que eu lembro. Outro dia foi o Ingo, prefeito, e o Aloysio Barbosa, que ele era interino. Eu fiz uma denúncia, vai morrer fulano de tal, não sei o quê, nananana. No outro dia tava o prefeito lá e o Aloysio. Falei, pô, vamos fazer alguma coisa, né? Tirando foto no status com o diretor Marcos Paulo. Falei, gente, pelo amor de Deus, eu faço uma denúncia que o cara vai morrer e eles estão botando foto no status e não fala nada, não responde. Então eu acho que assim, tu tem que fazer uma fiscalização, mas tu não pode avisar, cara. Tu tem que ir para fazer a fiscalização de verdade. Então, eu acho que se tiver uma fiscalização mais efetiva e mais rigorosa, mexer no bolso mesmo, eu acho que todos os setores funcionam. E a honestidade de quem está lá do outro lado. Ninguém é santo, como nós conversamos ontem. Ninguém é santo. E transparência. Eu não sou santo e você também não é. Mas precisa ter uma transparência, precisa ter caráter, precisa ter uma vontade realmente de retribuir a confiança que o Petropolitano depositou em cada um que está sentado lá. Isso. Eu te agradeço imensamente e gostaria que você fizesse suas considerações aí ao final do nosso programa, que a gente já extrapolou o tempo com o papo. Pô, foi muito bom passar esse dia aqui com você, como nós conversamos ontem. Assim, eu tive 3.228 votos. Mas hoje eu sou vereador da cidade de Petrópolis. É isso. A gente tem quase 300 mil moradores. E eu faço questão de estar conversando com todas as pessoas, todos aqueles que quiserem fazer projetos de lei. Meu gabinete está aberto. Quem quiser montar rodas de conversa, quem quiser fazer denúncia, pode fazer, que a gente vai manter todas as pessoas assim, em sigilo absoluto, para que a gente possa tá fazendo as fiscalizações. Nós vamos chegar lá no HCC. Assim, eu quero muito que daqui a 4 anos uma criança possa ter 7, 8 anos, que a criança possa estar lendo e escrevendo e tendo uma boa merenda. É isso. Dentro das escolas. A gente não pode mais voltar para trás. A cidade tem que continuar. Não pode retroceder, né? Não tem cidade como. Tem que ser uma cidade viva, saudável e sustentável para todos os petropolitanos. É isso. A área da habitação, a gente precisa arrumar terrenos. A gente precisa fazer os projetos que dê segurança para as pessoas. A gente precisa estar melhorando o mercado de trabalho. A gente tem um problema sério agora que é a AG Rio, que emprestou recursos para os comerciantes do centro histórico fazerem a recomposição. A recomposição e agora tem que pagar, né? E agora tem que pagar. Então, assim, a gente precisa ter um olhar atento para a cidade como um todo. Não é somente numa área. Então, assim, eu estou em algumas comissões dentro da Câmara. Vou fazer a mudança do regimento interno. Eu quero participar de outras comissões. Eu quero estar participando da política da cidade, da boa política. Porque foi para isso que eu fui eleito. Hoje eu ganho quase 15 mil reais. Eu acho muito o salário de um vereador. Então eu tenho que tirar o meu dia todo, eu tenho que estar à disposição da cidade. Com certeza. Eu tenho que trabalhar para todos. Eu vou dizer o que eu disse para você ontem e o que eu já disse no vídeo. As pessoas podem não concordar comigo, mas assim, eu sou muito transparente e é isso que eu penso. Isso. Eu não quero saber quanto que você ganha. Não me importa. Se você ganha 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil ou 100 mil. Eu, Luciana, tô falando como cidadã. Eu não quero saber quanto que você ganha, não me importa. O que me importa é se você vai fazer jus ao dinheiro que você recebe.
É isso. Se você vai trabalhar para honrar esse Isso. dinheiro que você só está ganhando porque eu votei em você. Isso, perfeito. Então, nessa parte do salário, eu realmente falei isso e repito, apesar de que a gente estava aqui falando sobre balanços e contas e tal, beleza, tudo bem, mas eu, de verdade, eu não quero saber quanto que você ganha, eu quero saber se você vai honrar o meu voto. É isso. Né? Léo, Então, vou chamar de Léo. Muito Isso. obrigada. querida, obrigado. Foi por super tudo. proveitoso passar essa manhã com você. E eu espero que realmente as pessoas tenham uma outra visão e consigam entender. E, como você disse, você está à disposição da população para esclarecer o que quer que seja. Estou à sua disposição também para voltar outras vezes. Pra gente estar Nossa, discutindo. vamos que E vamos. foi uma manhã muito proveitosa. Muito bom. E vou cobrar o. E foi bom te rever. Foi bom, né? Foi ótimo. Um tempão que a gente não se vê desde a tragédia. E vou cobrar o assunto da CP Trans lá do pessoal do Quissamã. Tá bom, querida, pode então cobrar. tá bom. Eu vou Vou te mandar mandar pra uma você. cópia. Então tá. Eu vou mandar pra você o e-mail. Tá. Que aí Perfeito. você tem já o e-mail com o número de protocolo, com tudo direitinho. E aí você me ajuda a interceder lá. Perfeito. Muito obrigada. Boa sorte. Que Deus abençoe esse seu mandato para que você possa fazer muito, muito, muito mais por nós. Valeu, querida. Obrigado.